Olá, professores, olá, professoras, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual do Estado de São Paulo. Sou Maria Tereza Cruz de Moraes, professora da rede estadual e, assim como vocês, eu atuo nos anos iniciais. Sou uma mulher preta, cabelos curtos, mas presos aqui no rabinho, na nuca. Estou com um blazer verde e um cachecol vermelho, porque aqui está um friozinho daqueles. Então, hoje iremos dar continuidade ao estudo da sequência didática. Então, vou compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam acompanhar o nosso material de hoje. Então, essa nossa conversa, ela tem como foco discutir a sequência didática número 7 de língua portuguesa do Aprender Sempre do primeiro ano, do segundo bimestre, explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permitem. Antes de mais nada, é muito importante que vocês possam acessar o material do Aprender Sempre. Aqui, nesse slide, vocês poderão acessar os cadernos do professor e do aluno por meio do link que direciona vocês automaticamente para o site da EFAP, ok? A retomada e o estudo do conteúdo dessa transmissão, por exemplo, durante a TPC, ficarão mais fáceis se vocês estiverem com o material do Aprender Sempre à mão, certo? Então, agora, eu sugiro que peguem o seu caderno de bordo e que tomem notas sobre a nossa conversa, porque isso pode favorecer o seu estudo e o seu planejamento didático. Lembrem-se que estamos sempre estudando uma sequência didática com antecedência, ou seja, com uma sequência didática que ainda não teve início na sala de aula. E isso não é por acaso. Nós fazemos isso para possibilitar uma primeira aproximação com as aulas e suas atividades, de modo que possam prever ajustes e planejar os encaminhamentos e as intervenções. Então, vamos agora conhecer os nossos objetivos de hoje. E esses são os objetivos que queremos atingir. Conhecer a sequência didática 7, Animais Brasileiros Ameaçados de Extinção, considerando seus propósitos comunicativo e didático. Analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas. E discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. No próximo slide, vocês podem observar a organização do nosso encontro. No primeiro momento, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 6 de língua portuguesa e as atividades que as compõem, de modo a explicitar os propósitos didático e comunicativo dessa sequência. No segundo momento, poremos uma lupa em algumas atividades a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. E, finalmente, no terceiro momento, nós traremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC. Vamos em frente. Vamos, então, dar início ao primeiro momento da nossa agenda, em que conheceremos as aulas que estruturam a sequência didática e as atividades que a compõem. Só que, antes de apresentar a sequência, gostaria de trazer uma informação importante. Essa sequência é o início de um trabalho que terá continuidade na próxima sequência tratada por nós em nosso próximo encontro, ou seja, na sequência didática 8, com atividades de leitura, escrita e análise linguística envolvendo as práticas de linguagem no interior das práticas de estudo e pesquisa. Irá repertoriar nossos estudantes para o trabalho da sequência didática 8, ampliando, assim, o conhecimento dos alunos sobre os animais ameaçados de extinção no Brasil, com leituras colaborativas de textos expositivos e verbetes sobre alguns animais. As práticas de estudo e pesquisa serão incentivadas por meio de debates dos textos lidos, de levantamento de perguntas e curiosidades sobre os animais estudados, anotando informações importantes e aprendendo procedimentos leitores de ler, voltar, buscar, grifar e reler informações explícitas.
Então, vamos conversar um pouquinho sobre as aulas da sequência. Nós temos, então, a aula 1, roda de conversa sobre os animais ameaçados de extinção. É importante destacar a leitura colaborativa que você, professor, professora, deverá fazer. Trata-se de uma notícia com inúmeras possibilidades e necessidades de trabalho. Há diferentes informações que precisam ser localizadas e as perguntas que você fizer enquanto realiza a leitura podem favorecer que os estudantes identifiquem essas informações tão importantes para a compreensão da notícia. Há também um vocabulário especializado que precisa ser explorado: primata, habitat, espécie, extinção, o que deve ser feito lançando-se mão de diferentes estratégias, como tentar compreender pelo contexto, buscar no dicionário, e há também nomes de espécies em extinção pouco conhecidos pelos estudantes, e vale destacá-los, por exemplo, escrevendo-os na lousa. A atividade 2 pode ser riquíssima em aprendizagem. Primeiramente, ela proporciona a oportunidade de ler o mapa e observar quais são os animais em extinção no Brasil e onde eles vivem. Além disso, há uma legenda com o nome desses animais que podem ser alvo de exploração, favorecendo o trabalho com a construção do sistema de escrita alfabético. É possível, por exemplo, observar a imagem de um animal no mapa, questionar em que região do Brasil ele vive, perguntar o seu nome e solicitar que localizem na legenda esse nome. Os estudantes, eles podem indicar o número onde está escrito, por exemplo, 16 tartaruga. Então, pode-se fazer uma discussão sobre como leram tartaruga, que pistas levaram em conta, constituindo-se assim em um momento de reflexão sobre o sistema de escrita. E ainda, em relação à aula 1, vale destacar a importância de você, professor, professora, selecionar e levar para a sala materiais informativos sobre animais brasileiros ameaçados de extinção, imagens de animais que serão estudados ao longo da sequência. E, na aula 2, lista de animais brasileiros ameaçados de extinção. Trata-se de uma aula bem potente. Potente porque, nas duplas produtivas, os estudantes terão de escrever com letras móveis o nome de 5 animais conhecidos na atividade 1, sobre os quais eles desejam conhecer mais. E no momento em que as duplas estão escrevendo, o professor deve fazer perguntas que os ajudem, como pedir que leiam a parte que já escreveram ou oferecer palavras estáveis para que se apoiem nelas. Além disso, no momento de compartilhamento com a turma, se mais de uma dupla escolheu a mesma palavra, é recomendável pedir que cada dupla dite as letras que usaram e se proceda a uma comparação e uma análise das diferentes escritas. No próximo, que se refere à aula 3, buscando materiais de pesquisa. São 2 atividades. Na atividade 1, interessantes são os procedimentos leitores que os estudantes terão de lançar mão para encontrar informações sobre o animal escolhido. Índice, fotografias, legendas. Na atividade 2, encontrar em uma lista os animais cujos nomes o professor ditar. Trata-se, assim, de uma atividade em que os estudantes terão de ler palavras e a lista proporciona diferentes graus de desafios para os estudantes. Na aula 4, conhecendo a onça pintada. A atividade 2 é bem interessante, porque o professor fará uma leitura colaborativa, ler parágrafo por parágrafo, perguntando sobre quais informações estão sendo apresentadas e explorando o vocabulário. É recomendável anotar na lousa o assunto de cada parágrafo, pois no gênero verbete é bastante destacado o tipo de informação que cada parágrafo traz. No próximo, aula 5, leitura sobre o lobo-guará. Na atividade 1, o primeiro destaque a ser feito é a ativação de conhecimento prévio dos estudantes sobre o lobo-guará. O segundo destaque é a proposição de uma leitura integral do texto e discutir com os estudantes o que acham interessante e se encontrarem informações que desejam saber, caso tenham escolhido o lobo-guará. Na sequência, o professor deve propor a primeira pergunta e, junto com os estudantes, retomar o trecho do texto, reler o trecho onde a resposta está localizada,
fazer o mesmo com a outra questão. Ou seja, voltar, reler e selecionar a parte do texto que responde uma pergunta. São procedimentos que o professor tem de ensinar. E nessa atividade 1, a localização de informação é uma habilidade leitora bastante explorada. Na aula 6, Conhecendo Ararajuba, se divide em 3 atividades. Na atividade 1, acompanhar a leitura de um trecho de texto que explica por que Ararajuba está em extinção. Na atividade 2, em duplas, ler a ficha técnica da Ararajuba. Na atividade 3, ler um trecho do texto para chegar ao significado de 2 termos. E esta aula, ela será o foco de nossa conversa de hoje. No próximo, aula 7, registro das descobertas. Na atividade 1, muito interessante nessa atividade, é que com o apoio do professor, os estudantes retomarão o que aprenderam sobre os 3 animais e em duplas devem decidir uma informação curiosa sobre eles para ser registrada. E o professor deve promover uma discussão coletiva, de modo que várias informações sobre esses animais sejam compartilhadas. O professor também deve circular pela sala, ajudando as duplas a decidirem quantas e quais letras usar, em que ordem, oferecendo palavras estáveis que possam ajudar. Na aula 8, escrita de ficha técnica, que também será o nosso foco da discussão mais adiante, na atividade 1, em duplas, os estudantes irão discutir cada parte do verbete sobre o mico-leão dourado e preencher aspectos da ficha técnica sobre esse animal de acordo com o que foi lido. No próximo slide, aula 9, aqui temos a leitura de um texto que tem como objetivo ampliar a compreensão das possíveis causas que ameaçam os animais brasileiros em extinção. Para tanto, é importante levantar hipóteses sobre o tema proposto a partir do título, que durante a leitura poderão ou não ser confirmados, e estimular que durante a leitura possa-se buscar as respostas para as causas de extinção desses animais. O procedimento de ler, grifar trechos ou palavras, comentar esses trechos grifados, são importantes para sistematizar a discussão sobre o tema, permitindo a ampliação do repertório dos alunos. Na aula 10, registro por meio do professor, né? Então, na atividade 1, retomar com os colegas as principais causas da extinção dos animais. Na atividade 2, ditar ao professor as principais descobertas feitas durante a sequência didática sobre os animais em extinção e o que causa a extinção. É um momento que, com uma roda de conversa, tendo acesso aos registros feitos ao longo do trabalho, recuperando o mural de informações da primeira aula, eles poderão ser resgatados os principais informações dos animais estudados e outros que possam ter surgido ao longo da sequência didática. E com a finalidade de sistematizar essas informações sobre o fator que causa a ameaça da extinção da fauna, os estudantes farão a elaboração de um texto, tendo o professor como escriba, para que essa tomada de nota sirva de apoio para a sequência didática 8, que será a continuidade dessa sequência. Como foi dito no início da transmissão, vimos que o trabalho dessas 10 aulas será repertório para o trabalho da próxima sequência didática, certo? E aqui chegamos ao momento de refletirmos sobre qual o propósito comunicativo dessa sequência didática e qual o propósito didático. Vocês terão 1 minutinho para que possam pensar e responder, tá? Sendo assim, peguem seus cadernos para tomar nota das respostas e daqui a 1 minutinho a gente volta.
bem. Creio que já deu tempo, né, de vocês pensarem um pouquinho aí, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre elas. O propósito didático da sequência 7 é contribuir para o avanço da competência leitora dos estudantes, que na sequência didática 8 escreverão alguns verbetes de curiosidades e uma ficha técnica a fim de os compartilharem com um destinatário previamente definido. Para além desse propósito relacionado à compreensão leitora, é possível ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre os animais brasileiros ameaçados de extinção, possibilitando também utilizar distintas estratégias de leitura, bem como eles observarão o desenvolvimento de alguns comportamentos leitores típicos dessa situação. Os estudantes também contarão com momentos para refletir sobre o funcionamento do sistema de escrita quando precisarem buscar em índices e outros materiais o que se pretende investigar. E também registrar as informações descobertas a partir de situações de leitura autônoma e as que são realizadas em voz alta pelo professor, certo? Então, vamos dar continuidade à nossa conversa aqui no próximo momento. Então, até aqui, nós conhecemos as aulas que estruturam a sequência didática 7 e suas atividades. Chega a hora agora de colocarmos uma lupa sobre algumas atividades e de refletirmos sobre como essas atividades contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. Vamos lá? Então, aqui iremos conhecer e detalhar, né, essas atividades da sequência didática 7. No próximo slide, temos a aula 6. A aula 6 encontra-se na página 94 do Aprender Sempre do caderno do aluno, tá? E a atividade Conhecendo Ararajuba, o que vamos aprender? Então, nesta aula, vamos ler e descobrir novas informações sobre uma ave brasileira chamada ararajuba. Esta aula, professores, se divide em 3 momentos. O primeiro momento é o levantamento dos conhecimentos dos alunos sobre o animal, a exploração de imagens sobre ele e a indicação da fonte de pesquisa do texto do material. No segundo momento, os estudantes irão ler a ficha que traz a possibilidade de antecipar o que pode estar escrito em cada linha, e o professor poderá mudar a dinâmica da aula, tá? Dinâmica da aula para leituras espontâneas e coletivas. O terceiro momento, ele busca a compreensão do significado de palavras no contexto da leitura. Tá? Então, atividade 1, ararajuba é uma ave que está ameaçada em extinção. Vamos entender por quê? Leia um trecho que traz essa resposta. A distribuição geográfica bem restrita e a beleza exuberante, alvo do tráfico de animais, são fatores que contribuem para o declínio das populações de ararajuba na natureza, que se encontra ameaçada de extinção. Então, aqui caberá a você, professor, professora, organizar os estudantes em dupla para essa atividade, de modo que tenha um estudante mais avançado e outro menos avançado em relação aos conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabético. Desse modo, um estudante ele pode contribuir com a leitura do texto e o outro se beneficiar dessa leitura e pensar nas respostas às questões levantadas. Essa atividade, além de apresentar uma proposta cuja finalidade é ler para saber mais sobre determinado assunto, envolve questões específicas de localização de informação explícita em um texto. Então, já antecipe que, após a leitura, você irá pedir que eles localizem algumas informações. Para iniciar a atividade 1, converse com os estudantes sobre a ararajuba. Explore imagens dessa ave para que eles conheçam suas características físicas. Comente que o trecho do material foi retirado do site Zoológico de São Paulo, assim como os anteriores, e que nele há a resposta para as causas que ameaçam o animal em extinção. Leia em voz alta e peça que tentem explicar os motivos e que busquem pistas nas palavras e expressões.
Releia quantas vezes forem necessários para ajudar na construção de sentidos. E é preciso que compreendam os termos distribuição geográfica restrita, tráfico de animais, declínio. Ofereça informações que contribuem para uma melhor compreensão desse trecho. E uma dica: peça que os alunos, com os parceiros de dupla, localizem no texto as informações que buscam e passem um traço abaixo, né? Ou circulem no texto, certo? Então, vamos continuar com a análise da atividade no próximo slide. Ainda na aula 6, para a atividade 2, avalie se é possível fazê-la em dupla. O objetivo dessa proposta é não só conhecer melhor a ave, como também avançar na competência leitora. A ficha técnica pode favorecer a leitura pelo estudante em razão da sua estrutura, da brevidade das informações e da possibilidade de antecipar o que está escrito. Uma opção é intercalar momentos de leitura autônoma com outros de leitura feita pelo professor ou professora. No fim, discutam as informações que são curiosas, né, sobre a ave. Algumas dicas: efetue a leitura compartilhada ou solicite aos alunos, caso alguns sejam alfabéticos. Lembre-se que a leitura compartilhada ou colaborativa possibilita que os estudantes participem mais ativamente com a mediação do professor. Nessa atividade, é importante que você, professor, professora, potencialize reflexões e maior compreensão das informações. Assim, os estudantes vivenciam o que um leitor mais experiente realiza ao se deparar com um texto mais complexo. E as palavras que não são comuns têm que ser exploradas para que façam sentido para eles. Chame a atenção para os itens que compõem essa ficha. Pergunte quais são as palavras que eles não sabem o significado. Pergunte se podem substituir, por exemplo, a palavra hábitos alimentares por outra. O que eles entendem por habitar. Essas são algumas, né, são algumas possibilidades. E no próximo slide, nós temos a atividade 3, e é o terceiro momento dessa atividade, que busca-se a compreensão do significado de palavras no contexto da leitura. O propósito é compreender o significado de duas palavras, frugívoro e granívoro. A leitura do excerto do verbete permitirá relacionar as palavras a fruta e grãos, respectivamente. Ajude-os a observar a semelhança das palavras pelo radical de cada uma. Essa atividade é interessante para os estudantes com escrita alfabética. E por ser uma leitura de um pequeno texto informativo, eles poderão compartilhar a informação com os colegas que ainda não leem convencionalmente. Essa proposta permite que eles trabalhem com maior autonomia entre os pares, o que dará a você maior disponibilidade, inclusive, para atender os alunos que necessitam de mais apoio. Vale lembrar que esse tipo de organização que considera encaminhamentos diferentes para os alunos contribui para que, de fato, se construa na sala de aula um clima cooperativo e uma parceria efetiva em que um ajuda o outro. Então, agora, vamos conhecer quais as habilidades estão presentes nessa aula. Vocês devem ter observado que as atividades analisadas deixam bem evidente quais as habilidades foram mobilizadas, não é mesmo? Então, vamos às habilidades que ela convoca. Temos aqui confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. Nós temos do primeiro ao quinto ano, inclusive, essa habilidade, tá? 2B. Nós temos também do primeiro ao quinto ano, a 03, que é localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. As atividades em si, elas favorecem principalmente a realização de antecipação e inferências, já que o objetivo da utilização dessas estratégias de leitura está relacionado à construção do sentido dos trechos lidos. Além de localizarem as informações explícitas no texto, eles comunicam as informações localizadas. Então, vamos agora analisar mais uma aula. Temos aqui a aula 8.
vocês encontrarão no caderno do aluno de língua portuguesa do primeiro ano, na página 97. Trata-se da escrita de ficha técnica. Na atividade 1, em duplas, os estudantes irão discutir cada parte do verbete sobre o mico-leão dourado e preencher os aspectos da ficha sobre esse animal de acordo com o que foi lido. Eu lerei a atividade para vocês, que se inicia, como eu disse, na página 97. Então, vamos conhecer as características do mico-leão de cara dourada e escrever sua ficha técnica. Para cada parte do texto, os alunos irão discutir as principais informações. A atividade, ela pode ser encaminhada com foco na leitura e na escrita, ou somente em uma delas. A divisão do verbete por partes, atrelado ao que é necessário buscar, pode ser um indício para que a leitura ocorra. Avalie se essa é uma opção ajustada aos conhecimentos do seu grupo e, caso não seja, realize a leitura dos trechos, promova uma discussão sobre as respostas e concentre a tarefa do estudante no registro escrito. Então, está ali o texto. O mico-leão de cara dourada. O mico-leão de cara dourada habita apenas na região do município de Una, no sul baiano. Sua maior ameaça é a intensa destruição florestal. Sua população, embora a maior parte de todos os micos do gênero, encontra-se seriamente ameaçada. Então, é importante que continue com a organização em duplas para a atividade, de modo que tenha um estudante mais avançado e outro menos avançado em relação aos conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabético. E, no próximo slide, estará o quadro onde o estudante fará o registro e a continuidade da atividade. Então, aqui temos o quadro, né, motivo de extinção. Para cada parte do texto sobre o mico-leão de cara dourada, os estudantes discutirão com seus colegas sobre as principais informações e preencherão com o aspecto da ficha técnica. Nos trechos, percebam que a partir da leitura deles, os estudantes já levantam as informações para a escrita da ficha com os dados que a compõem: comprimento, peso, tempo de gestação, número de filhotes e alimentação. O texto está disposto de forma que a cada trecho lido possa responder o que está sendo pedido de imediato, e eles poderão circular ou mesmo grafar as informações explícitas necessárias para preencher a ficha e responder às perguntas do material. E uma variação proposta é que o primeiro e o terceiro trecho possam ser feitos coletivamente, e o segundo pelo próprio estudante. Todos os micos-leões possuem cerca de 30 centímetros de comprimento, com a mesma medida de cauda. Pesam por volta de 500 gramas e, normalmente, nascem 2 crias após uma gestação que dura de 120 a 140 dias. Alimentam-se de frutos, insetos, alguns fungos pequenos vertebrados e ovos, além de algumas seivas de árvores e flores abundantes, que são características de florestas já bem formadas. E aqui, vale ressaltar que também há a possibilidade de que o primeiro e terceiro excerto sejam feitos coletivamente. O segundo pode ser feito pelo estudante, uma vez que as informações numéricas configuram-se como facilitador no momento da leitura. Outra opção, para potencializar a reflexão do sistema de escrita, ao mesmo tempo em que buscam informações sobre o mico-leão, é ler e pedir que localizem determinadas palavras. Ao final da atividade, é interessante conversar sobre as curiosidades do animal e estabelecer relação com as informações levantadas na primeira aula da sequência didática. E abro aqui um parênteses, tá? Todos os textos sobre os animais dessa etapa servem para enfatizar a proposta de ler para saber mais sobre o determinado assunto e também para localizar informações explícitas no texto. Agora é hora de avançar para a produção da ficha técnica. Porém, se você achar necessário, durante o desenvolvimento das atividades, ofereça mais textos como esses, para que os estudantes continuem a leitura enquanto você trabalha com os demais nas atividades de escrita das fichas, tá? Então, vamos continuando, pensando agora no quais as habilidades
essa atividade favorece, né? Então, ao terem de ler, selecionar informações e escrever, as seguintes habilidades serão promovidas, né, na aula 8, que é a 2B, confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual, que é a habilidade do 1º ao 5º, né, percebam. Também do 1º ao 5º a 03, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais, e a do 1º ano, relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. E aqui, iremos agora para mais uma paradinha, onde nós iremos pensar. Por que vocês acham que escolhi tratar com vocês a aula 6 e 8? Qual a relação entre elas? Então, vocês terão um minutinho para pensarem e a gente volta para conversar, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Vamos retornando. Aqui, nós vimos que a sequência didática articula habilidades de construção do sistema de escrita, estratégias de leitura, compreensão leitora e produção escrita. Ambas as aulas com foco em práticas de leitura que apoiam a produção escrita. Na aula 6, tem a leitura como foco central. Está proposta em duplas de trabalho, sendo um aluno mais avançado, outro menos avançado em relação ao conhecimento sobre o sistema de escrita para a leitura de uma ficha técnica. Na aula 8, a atividade proposta tem como foco na leitura de verbetes e na escrita da ficha técnica do animal. Durante a leitura dos verbetes, o estudante fará a leitura destes, elencando as informações para preencher a ficha técnica. Então, agora, após, né, essa nossa conversa, nós iremos encaminhar para o terceiro e último momento do nosso encontro, tá? E vamos apontar para vocês algumas sugestões de atividades que possam ser desenvolvidas na escola durante a TPC, como desdobramento dessa nossa conversa. Então, vamos lá. Como sabem, assim que finalizarmos essa transmissão, vocês irão se reunir com seus colegas, professores do mesmo ano, para discutirem, estudarem e planejarem o trabalho com a sequência didática 6 do volume 2. Vocês, seus colegas, terão a oportunidade de aprofundar algumas questões de que tratamos aqui, e dessa forma eu organizei alguns aspectos fundamentais para considerarem durante este estudo e planejamento do trabalho com sua turma. Tá? Então, a primeira sugestão, estudo e aprofundamento da sequência didática, animais brasileiros ameaçados de extinção, e o estudo, entendimento e aprofundamento são muito importantes para que possa desenvolver o trabalho com sua turma. É importante retomar as anotações dos conceitos relevantes que devem ser retomados. Essa transmissão, bem como os slides, estão disponíveis no repositório do Centro de Mídias, para que você possa baixar o PPT e assistir novamente os trechos que julgarem importantes. Ao se reunirem, retomem a sequência didática, leiam e releiam as aulas aqui tratadas integralmente. Vocês já entenderam em que o momento ela está sendo realizada porque eu trouxe o panorama da sequência didática nos primeiros slides. Durante a leitura e estudo dos encaminhamentos das atividades das aulas 6 e 8, vocês podem ir retomando as orientações e discussões realizadas durante a nossa formação para planejar o desenvolvimento das aulas tratadas. Como sugeri,
em uma das aulas de hoje, pode ser o momento em que você seleciona revistas, livros, sites de divulgação científica com informações sobre os animais em extinção, certo? Será importante uma pesquisa prévia dos animais ameaçados em extinção, pois a lista é maior do que está proposta no nosso material. E como se trata do início do segundo bimestre, é interessante que reúna informações diagnósticas sobre os estudantes para organizar as duplas produtivas e para saber quais as habilidades realmente são essenciais e que você deve enfatizar, ou seja, fazer uma sondagem e consultar os resultados das avaliações processuais. Agora, então, é com vocês no desdobramento, certo? Então, um excelente trabalho e no que precisar, retome essa nossa conversa lá no repositório do Centro de Mídias. E para terminarmos esse nosso encontro, vamos recapitular o percurso que fizemos. Para começar, analisamos 2 aulas da sequência didática 7, a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários à sua realização. Depois, refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava. E, por fim, buscamos compreender a importância de trabalharmos com diferentes estratégias de leitura e habilidades de compreensão que apoiam a produção escrita. Certo? Esse, então, foi o nosso movimento, foi o que vimos no encontro de hoje. E, finalizando, quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando desse momento de estudo e aprendizado coletivo. Peço, por favor, que vocês avaliem o nosso encontro por meio do link disponível na tela, ok? E aqui nós temos as referências que nós utilizamos para nos basear como fonte de consulta e estudo. E eu agradeço a participação de cada um de vocês, espero vê-los bem saudáveis e dispostos, né, a continuar firmes aí no estudo no próximo encontro. Vou descompartilhar a tela. Muito obrigada a cada um de vocês, foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído com cada um nesse estudo. Até breve.